sétimos anos. Uma boa tarde para todos nós. Que alegria ter esse contato com vocês. Meus queridos, hoje eu quero parabenizá-los pelo empenho que tiveram de estar realizando as 12 atividades dos 3 primeiros PETs, as atividades complementares, as atividades do livro. Você que fez isso está de parabéns. Para mim é uma alegria muito grande. E aquele aluno que ainda não fez ou fez parcialmente, olha, vamos fazer o mais rápido possível. Ainda dá tempo. Você não pode ficar de braços cruzados diante, né? Dessa oportunidade que está sendo oferecida, né? Uma forma de você estar aprendendo, de você estar sendo avaliado, de você ter a sua presença. Então, vamos ter compromisso e responsabilidade para estar fazendo sempre o melhor, né? Graças a Deus, a participação dos sétimos anos está melhorando. No primeiro PET eu acho que foi melhor, mas agora no terceiro PET eu vi que teve uma melhora em relação ao segundo PET, mas para mim mesmo a alegria é quando eu vejo assim, né, o aluno do início ao fim, com as atividades todas completas, certo? Então vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus que nos conceda um encontro abençoado, né? Que Ele possa estar nos dando muita saúde, muita alegria, muito amor, muita paz, muita sabedoria, vida longa, que Ele afaste de nossas vidas, né, esse vírus maldito, que Ele esteja sempre nos protegendo de qualquer mal que existe e que Ele possa estar repreendendo esse vírus na vida de toda a humanidade. Amém? Bom, meus queridos, hoje a gente vai estar iniciando o quarto PET, né? A semana 1 está aí na página 86 e traz para nós um assunto bastante interessante, a arte na pré-história, que eu creio que vocês já conhecem alguma coisa sobre a arte na pré-história. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre esse assunto e eu gostaria que vocês também participassem, que vocês gravassem áudio, né? Dando a opinião de vocês ou algum questionamento a fazer, que faça, certo? Então, vamos estar falando sobre a arte na pré-história. Quando se fala em arte na pré-história, estamos falando da produção vista como artística na pré-história, isto é, durante os períodos paleolítico, neolítico e idade dos metais. Em geral, compreende pinturas realizadas, né, nas paredes e tetos das cavernas, gravuras esculpidas em rochas e esculturas e estatuetas, certo? Para facilitar a compreensão nossa a respeito do assunto, é importante considerarmos que os períodos citados, que são considerados como parte da pré-história, são o Paleolítico, que aconteceu, né? Que é aquele período que compreende de 2,5 milhões de anos antes a 10 mil anos antes de Cristo. Então, é muito tempo atrás, né, gente? O Neolítico é o período que se estende 10 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo. Idade dos metais é o período que se estende 5 a 3.500 anos de Cristo, antes de Cristo. Outra observação importante é que as extensões de cada período em todo o planeta são bastante distintas. Neste texto, optamos por colocarmos, né, colocar a datação clássica, mas os avanços e desenvolvimento no estilo de vida humana foram distintos nos diferentes locais do planeta. Ou seja, isso acontece até os dias de hoje, né? Cada parte do nosso país tem um desenvolvimento diferenciado de outras regiões. E assim
no mundo inteiro acontece dessa forma, né? Sendo assim, houve locais em que o avanço que caracterizou as diferenças de uma era para outra foi bastante rápida e outros que os avanços foram lentos, né? Então, isso até os dias de hoje permanece, né? Então, nós sabemos que para essa arte, né, até os dias de hoje, tem um questionamento muito grande, o porquê que ela foi realizada. O que eu sei, que você sabe, que através dessa arte nós estudamos, né, os especialistas nos mostra como foi a realidade daquela época, como que era a vida dos nossos ancestrais moradores das cavernas, né? Então, isso nós sabemos através de estudos, né, feitos por especialistas. Então, essa arte foi muito importante. Mas será que ela tinha, né, intenção, quando ela foi criada, tinha como objetivo de ser uma obra de arte? Né? Então, a arte na pré-história manifestou-se de diferentes formas. A intenção dessa obra é alvo de grande debate pelos especialistas. As motivações mais comumente mencionadas são que as populações pré-históricas faziam esses registros como forma de registrar o cotidiano apenas por registrar, né? Que algumas pessoas acreditam que eles faziam esses registros para estar comunicando com outros grupos, para mostrar, né, o dia a dia deles ali e tal. E nesse caso, o registro artístico seria no sentido a arte pela arte. Registrar com fins ritualísticos de criar uma conexão do homem com a natureza. De toda forma, apesar dos debates dos avançados, né, estudos foram feitos no sentido de buscar uma compreensão dessa arte, a verdade que o entendimento real da mensagem da arte pré-histórica é quase impossível, uma vez que não conhecemos códigos da real mensagem que os autores dessas obras desejavam transmitir, como afirma o antropólogo e arqueólogo Rodrigo Simas Aguiar. Características. Acho no período paleolítico, no caso do paleolítico, o grande destaque são as pinturas rupestres, que são, né, as pinturas que nós já colocamos, são essas pinturas realizadas nas rochas, por isso que elas receberam esse nome de rupestre, que são todas aquelas imagens que nós encontramos realizadas pelos nossos ancestrais nas paredes e os tetos das cavernas, que são as gravuras desenhadas nas paredes e os tetos das cavernas, né, gente? Os especialistas acreditam que as pinturas rupestres tenham surgido aproximadamente há 40 mil anos em grupos humanos que já possuíam o domínio do fogo e tinham acesso a ferramentas produzidas por meio de lascagens de pedra. Essa arte, em geral, mostra o homem em meio a grandes grupos de animais, representando principalmente cenas de caçadas, mas também retrata outras cenas do cotidiano humano. E há também especialistas que mostram que essas cenas de caçada que o homem fazia como objetivo de estar atraindo, né, os animais para facilitar a caça, né? Então, isso aí vai do entendimento, da compreensão desses especialistas. E eles falam também que a arte rupestre utilizava materiais, né, naturais, extraídos da natureza. Então, são pigmentos vegetais, minerais, animal, né, sempre extraído da natureza para estar fazendo toda essa arte.
Os principais exemplos dessa arte são encontrados nas cavernas na França, mas também em outros locais como Espanha, Austrália, Argentina e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o grande centro de arte rupestre, ele fica na Serra da Capivara, localizado no Piauí. Não há registro somente de arte rupestre no Paleolítico, pois existem também pequenas esculturas, né, esculturas que foram produzidas nesse período, ou seja, não só a pintura, mas também escultura, o homem já começou a esculpir aí no Paleolítico, né? Nesse caso, o grande destaque são as estatuetas de Vênus, produzidas entre 40.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Essas estatuetas, conhecidas como Vênus, reproduzem e sempre elas mostram, né, o corpo feminino, ou seja, elas reproduzem o corpo feminino como formas bastante voluptuosas, destacando-se os seios grandes, quadris muito largos e tal. Então, os especialistas acreditam que essas esculturas são entendidas como meio de estar cultuando, né, a fertilidade feminina, a qual pode estar associada à divindade, ou seja, conhecida como a deusa mãe. A estatueta Vênus, mais conhecida, é a Vênus de Willendorf, localizada na Áustria, e que tem aproximadamente 25.000 anos de existência. A arte no Neolítico. O período Neolítico apresenta grandes transformações e avanços em relação ao Paleolítico, ou seja, né, já teve aí uma evolução muito grande em relação ao período anterior, tá? Então, o homem, né, ele já desenvolve novas ferramentas, ele já tem uma melhoria para a sua vida, tem um grande avanço nas construções, o homem ele já tem essa percepção, né, arquitetônica de estar construindo, já conseguem domesticar animais, já tem o domínio aí de técnicas agrícolas, então isso acontece no período neolítico, certo? Com o avanço com esses avanços, né, refletiram-se diretamente na construção de monumentos megalíticos, né, que são esses complexos feitos com grandes rochas, né? Então isso tudo mostra, né, diretamente está relacionado, né, com a necessidade do homem de criar registros em homenagem aos seus antepassados, certo? A arte na pré-história do Brasil. No caso do Brasil, existem. Ah, tia, mas como que o Brasil só tem 500 anos e já existia a pré-história, tem a arte da pré-história? Bom, 500 anos que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né, gente? 520 anos. Que essas terras, né, descobertas pelos portugueses e aqui elas foram invadidas e infelizmente exploradas, que tanta riqueza saiu de nossas terras para ir para Portugal e outros países, né? E tantos índios que aqui habitavam e são os donos desse território e eles foram dizimados de forma tão cruel, né, por esses invasores europeus e assim a nossa história começa. Mas a história que aconteceu antes da chegada dos portugueses é que nós não conhecemos. Então, com certeza que o nosso território, todas essas pinturas rupestres que nós encontramos no nosso país, elas são verídicas sim, né? Porque aquele busto, ou seja, o crânio, né, da Luzia, foi encontrado e ele é datado de muitos mil anos atrás. Então, a nossa existência como terra
Isso acontece desde quando o mundo é mundo, tá? Então, no caso do Brasil, existem algumas produções de arte, né, pré-histórica que estão localizadas em alguns estados, como Piauí, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, não sei por que não citou Minas Gerais, mas Minas Gerais também tem, que nós temos aqui, né, o Parque Lapa Grande, que eu espero que vocês já conhecem. Lá também existem pinturas rupestres, né? E outras regiões do nosso estado, tá? Então, a arte pré-histórica é aquela produzida durante os períodos cronológicos da pré-história, como destaque para os períodos paleolítico e neolítico. A arte pré-histórica inclui produções artísticas como as pinturas rupestres, as gravuras feitas em pedra, além de esculturas e estatuetas. O objetivo dessas produções é alvo de debate entre os historiadores, mas teorias apontam para duas teses: uma forma de expressão ou uma forma de o homem conectar-se ritualisticamente com a natureza. No caso do Paleolítico, destacam-se pinturas rupestres como as localizadas no Parque Nacional da Serra de Capivara, no estado do Piauí. No caso do Neolítico, destacam-se as construções megalíticas, né, na Inglaterra. E nós, quando queremos aprender mais, a gente tem que pesquisar mais. Então, tá aí um assunto que vocês possam estar pesquisando, descobrindo mais coisas dos nossos ancestrais, né? Como que era realmente o dia a dia deles, a vida deles, esses rituais, o porquê fazer esses rituais, né? Então, é uma forma da gente estar pesquisando e estudando sobre essa vida humana de tantos mil anos atrás. Bom, na página 89, nós temos uma atividade para ser realizada e vocês farão isso com muito sucesso. Terão até segunda-feira, às 23 horas, para estar enviando para mim. Eu não quero correria. Se surgir algum imprevisto, eu sou muito compreensiva, eu aguardo, tá? O importante é que vocês façam, mas façam de uma forma para aprender. Eu gostaria que vocês lessem o texto uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Quantas vezes for necessária, se tiver dúvida, estarei à disposição de vocês. Podem me procurar, tá? Para a gente estar sanando qualquer dúvida, tá bom? Então, a primeira questão aí, como a arte rupestre estava presente na pré-história, faça um breve comentário. Então, de que forma, como que a arte rupestre estava presente na pré-história? Vocês irão fazer um comentário na questão 1. Questão 2. O que foi o período paleolítico e quais são as suas características? Então, vocês irão falar como que foi, né, esse período paleolítico e suas características. Na questão 3, o que foi o período neolítico e quais são suas características? Ou seja, a questão é a mesma coisa, só muda os períodos, tá? Na questão 4, você vai estar marcando uma das alternativas, tá? Então, a questão 4 é: a arte rupestre possui características de expressar elementos da cultura do homem pré-histórico. Dentre esses elementos, destacam-se as pinturas rupestres, o retrato das famílias feito de forma realista, como o uso de carvão, será que é a letra A? B, a descrição de cenas relacionadas com a vida política, será que é? C, a descrição das trocas comerciais, será que é? D, a descrição de cenas de caça, rituais, símbolos, será que é? É o retrato das personalidades, será que é? Bom, questão 5. Entre os sítios arqueológicos que contêm
os maiores acervos de arte rupestre do mundo. Alguns estão localizados no Brasil, estado do Piauí, né, na cidade de São Raimundo Nonato. O nome do parque que administra esses sítios no Piauí chama-se Parque Nacional da Serra da Capivara, B, Parque Nacional da Serra da Mantiqueira, C, Parque Nacional da Serra das Areias, D, Jardim Botânico, E, Parque Nacional da Serra das Antas. Bom, o que corresponder com a pergunta vocês irão marcar, certo, meus queridos? Bom, é sempre muito prazeroso trabalhar com vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, eu estarei sempre à disposição de vocês e façam a atividade da melhor forma possível. Eu estarei aguardando. Um grande beijo para todos vocês, tá? Muita proteção para nós, para as nossas famílias e que possamos ser sempre felizes. Abraços.